Meu caro amigo, e o Flamengo amanhã se prepara para enfrentar o Grêmio. Depois do jogo de 8-0 que o Flamengo aplicou sobre o Vitória, tá todo mundo na expectativa de como o Flamengo vai jogar. Tem torcedor do Inter torcendo para que amanhã seja um chocolate novamente. Tá todo mundo esperando que o Flamengo agora daqui pra frente pegue os seus rivais e bata. Como por exemplo, se o Flamengo vai jogar com o Palmeiras, a torcida do Corinthians fica esperando. Tomara que o Flamengo goleie o Palmeiras. Se a torcida do Grêmio vai ver o Internacional jogar, aí o pessoal fica falando, tomara que o Flamengo goleie o Internacional. Só que amanhã o Flamengo vai enfrentar o Grêmio e a torcida do Internacional tá na expectativa que o Flamengo pegue o Grêmio amanhã e desça o cacete. Só que eu acho que o jogo de amanhã vai ser um pouco mais contido, né? Afinal de contas, o Grêmio não irá pra cima com tudo. O Grêmio vai ficar ali atrás, esperando, né? Vai povoar bastante o meio campo pra poder deixar aquele jogo truncado. Porque ele sabe, se bater de frente com o Flamengo, vai tomar taca. E com isso, o Flamengo amanhã tem dois desfalques. Nós temos os desfalques, são eles Emerson Royal, que ainda está machucado, e o nosso lateral esquerdo, Alexandre. São esses dois desfalques que o Flamengo vai ter amanhã. Mas o Flamengo tem um time muito qualificado e assim, claro, faz falta. Lógico que faz. Porém, não vai ser aquele, meu Deus, estamos precisando de duas pessoas. Não, porque quem vai entrar, por isso que é bom ter um elenco top de linha, vai suprir essa necessidade. Então vambora para a escalação. Mas antes, meu caro amigão, já deixa o seu like, fazendo um favor. Se inscreve aí no canal para ficar por dentro de tudo que acontece relacionado ao Flamengo, beleza? Já deixou o like? Já se inscreveu? Então vambora para o vídeo. O Flamengo já vai começar aqui com o goleiro Rossi. É o nosso goleirão, defendendo tudo, que não toma gol a não sei quantos jogos. Não, já tomou um gol esse tempo atrás, não tô lembrado com os dados aqui não. Teremos a lateral esquerda, Matias Villa, que vem entrado muito bem, tem jogado muito bem o Matias Villa, jogou bem, assim, não estava sendo relacionado porque tinha o Alexandro e o Ailton Lucas, que o Felipe Luiz gosta muito, porque faz um jogo diferente. Só que como o Flamengo já tem muitos jogadores de ponta de velocidade, como por exemplo o que nós vamos falar ali pra cima, ele prefere que o Matias Villa fique, porque o Matias Villa não sobe muito, e o Matias Villa consegue dar mais passe no corredor, acionando os seus meios-campistas. Mas nós vamos falar isso daqui a pouco. O Léo Pereira, que é o nosso zagueiraço, também vai estar amanhã. As duas torres gêmeas, Léo Pereira e Léo Ortiz. Já na lateral direita, ele que tá jogando muita bola, o Varela. Mano, o Varela tá jogando muito futebol. Emerson Royal, quando voltar, vai precisar correr muito para poder alcançar o Varela, porque o futebol que o Varela tá jogando, meu amigo, eu nunca vi, acho que é a melhor fase do Varela. Quando o time tá bem, cara, os caras que são assim, mediano para cima, sobe o nível. Então assim, você tem um time muito bom, um time competitivo, você faz que caras igual o Varela, não que o Varela fosse ruim, tá? O Varela é muito bom tecnicamente, já jogou improvisado no meio campo e deu conta. Só que quando você tem um time muito qualificado, outros jogadores que são médio para cima conseguem subir o nível a mais. E é o caso do Varela, que tá jogando futebol lindo de se ver. Já que para volante nós temos o Saul, que tá jogando futebol legal também, né? Pelo amor de Deus, parece que o Saul joga no Flamengo há 20 anos. Que futebol que esse homem tá jogando, meu amigo. E o parceiro dele, o que dizer dele? Jorginho. Cara, que, mano, é assim, a gente tem muita sorte de ser flamenguista, né, irmão? Olha esse time, olha a qualidade dos nossos meios-campistas. Então, para fechar aqui a volância, temos Saul e Jorginho. Então, essa basicamente vai ser a defesa do Flamengo. E, mano, pra atacar os caras, vamos lá, Samu, aqui, ó, pela ponta esquerda, que foi recentemente convocado para a seleção brasileira, porque Matheus Cunha se machucou. Com isso, ele ganhou a vaga na seleção brasileira. Olha só, cara, 4, 5 jogos pelo Flamengo já levou o cara pra seleção brasileira. O cara é bom, mano. O cara é bom. O cara tava no Atlético de Madrid, não havia sido convocado. Não estava sendo convocado porque tava no Atlético de Madrid. Pra você ver que quando a gente fala que o Flamengo é maior que muito time da Europa, é isso, pô. É isso aí, ó. O cara veio jogar no Flamengo, projeção altíssima, vitrine, mundo todo observando o cara. Convocado e merecido. Não é só porque é jogador do Flamengo. Tá jogando futebol lindo de se ver. Outro aqui, ó, Arrasca. Mano, se o Arrascaeta fosse brasileiro, o Hexa já era nosso, irmão. O Hexa era nosso. A Arrascaeta tá jogando futebol lindo. Acho que é a melhor fase do Arrasca, né? Porque todo ano a gente fala isso, né? Mas o Arrasca tá se machucando menos. Ele teve algumas lesões aí, mas a Arrascaeta tá mantendo um padrão de altíssimo nível e agora ele tem muito jogador bom do lado dele, né, irmão? Então não precisa fazer tudo. O pouco que ele faz é muito, porque ele dá o passe na hora certa. Então Arrascaeta, meu amigo, titularzaço amanhã na meiuca. E na ponta direita nós teremos ele, que segundo alguns especialistas é o jogador mais importante do Flamengo, Gonzalo Plata. Tá jogando futebol demais, cara. Gonzalo Plata,
que, segundo os especialistas, é o jogador mais importante porque, tipo assim, só pra te dar uma explicação rápida, no basquete existe uma parada chamada, acho que é cross mile, me desculpa o meu inglês, mas quando no cross mile tem jogadores que, quando eles estão em quadra, o time joga melhor, pontua mais, cria mais. No futebol, eu não sei o nome exatamente como é que se dá, mas o Gonzalo Plata é tipo assim, quando ele tá em campo, o time cria mais, o time ataca mais, o time produz mais, tem mais volume de jogo, o time é mais vertical, é mais objetivo, é mais tudo. Ou seja, ele eleva o nível do time em muito ainda. E amanhã nós teremos também de titular o Pedro, né, mano? Que, cara, amanhã é Pedro, velho. Tem jogadores de velocidade aqui, ó. O Felipe Luiz poderia utilizar o Bruno Henrique? Poderia utilizar o Bruno Henrique aqui. Poderia ser também. Eu também não iria reclamar. Ele poderia pegar e colocar também, assim, o Luiz Araújo. E aqui também poderia colocar o De La Cruz, né? Então, assim, o Flamengo tem muita opção. Só que o Flamengo priorizou o Campeonato Brasileiro. E amanhã é tudo ou nada. Eu creio que amanhã pode ser até uma seguinte situação. O Flamengo começa com esse time aqui, tá? Pedro, Samuel Lino, Arrascaeta, Gonzalo Plata, Saul, Jorginho, Vinha, o Léo Pereira, Léo Ortiz e o Varela e o Rossi. E o Flamengo começa com esse time. Só que se o Flamengo já garantiu o placar no primeiro tempo ali, vamos botar aqui uns 3-0, um 3-1, um jogo tranquilo, o Flamengo pode tirar o Samuel Lino para dar uma descansada pro cara, pode colocar o Luiz Araújo. Cadê o Luiz Araújo aqui, meu irmão? O Luiz Araújo. E no lado de cá, ele pode tirar o Arrascaeta e colocar o Carrascal. E também pode tirar o Gonzalo Plata e colocar o Alacian, tirar o Pedro e colocar Bruno Henrique. Então ele pode fazer essas quatro alterações aqui na frente. O resto do time acho que não vai ter alteração. Ele pode fazer essa variação para poder dar uma segurada no time, porque esses caras estão jogando durante muito tempo, né? Então, assim, é bom assim você administrar o tempo e também dar oportunidade para quem tá aguardando, né, mano? Dar oportunidade para quem tá aguardando também. Também não me surpreenderia se aparecesse talvez aqui um Cebolinha do lado de cá, não, porque o Cebolinha, quando entrou, correspondeu bem. Então, assim, para poder rodar o time, para poder ter aquela galera dando minutos para alguns jogadores, eu creio que vai ser assim. Já que na volância, cara, eu duvido muito que ele vai colocar o Alan e vai colocar o Everton Araújo, porque o Alan já teve muita oportunidade, mas a gente sabe que ele não senta na mesma prateleira que os outros que estão titular. E pode ser que, se acontecer numa situação de sair um desses dois aqui, não vai ser o Alan que vai entrar, porque o De La Cruz voltou. Então o De La Cruz pode entrar em algum lugar desse momento aqui, caso ele queira deixar os pontas de velocidade. Mas eu tenho quase certeza que amanhã o Carrascal vai ter mais tempo. Eu tenho quase certeza que Carrascal amanhã joga pelo menos uns 30 minutos aí, cara. Se for pensar assim, desses jogadores, quem é que vai ter mais tempo em campo? Eu não duvidaria se o Felipe Luiz colocasse o Carrascal. Não duvidaria, porque o Carrascal é um jogador que vai somar muito no Flamengo, é um jogador que ainda não teve a oportunidade de mostrar o seu futebol porque jogou durante pouco tempo. Então o Carrascal amanhã entrando em campo, em um jogo onde o Flamengo esteja muito bem, onde o Flamengo esteja controlando, que a expectativa, a gente tá falando como se tivesse 100% de certeza que o Flamengo vai vencer amanhã. Mas a expectativa é que seja assim. Não tô dizendo que vai ser um jogo fácil, mas eu também não estou dizendo que será um jogo muito difícil pro Flamengo, até porque o Grêmio não vai sair pra cima do Flamengo, mas nem a pau. Se eu fosse torcedor do Grêmio, graças a Deus eu não sou, eu pediria a Deus pro Grêmio jogar atrás, cara. Tá maluco? Ir pra cima de Flamengo, meu irmão? Vai tomar 4, 5, porque nem era esse Flamengo aqui, era o Flamengo de 2019. Eles tomaram 4 no Maracanã, 4, não 5. Entendeu? Então, assim, amanhã pode ser outra goleada histórica, cara. E todo mundo que for enfrentar o Flamengo de agora em diante vai ficar pensando nisso. Mano, eu vou pra cima do Flamengo não, pra cima dos caras não, mano. Olha o time dos caras, entendeu? Então, assim, o Flamengo pode começar com esse time aqui. Também não surpreenderia, não, se o Felipe Luiz optasse por começar com um time bem mesclado, cara. Como, por exemplo, o Bruno Henrique começando a jogar, até o próprio Carrascal. Eu acho que não o Alacian. Acho que o Carrascal jogando do lado de cá, no lugar do Plata. Não me surpreenderia se começasse assim também, não. Não me surpreenderia, porque é um time muito forte, é um momento até pro Felipe Luiz conhecer o Carrascal um pouco mais, o Flamengo tá bem na tabela, entendeu? E talvez colocasse o Plata para poder entrar depois. Não me surpreenderia, tá? Não me surpreenderia. E se ele optasse também botar aqui o Ailton Lucas na lateral esquerda.
entende? Então, assim, o Flamengo tem muitas formas de variar o seu esquema tático, de trocar suas peças, não mudando o estilo de jogo, mas fazendo variações de jogada. Como, por exemplo, o Arrascaeta, tantas vezes a gente viu que ele sai tanto pela esquerda, tanto pela direita. O Arrascaeta é aquele jogador que tem mais liberdade no time, né? Então ele pode flutuar em todas as posições aqui na frente, né? Tanto na esquerda, tanto na direita e às vezes até aqui no meio. Porque o Flamengo tem qualidade para poder fazer esse tipo de jogada, para poder confundir a marcação inimiga, caso esteja muito truncado, esteja muito fechado, a casinha esteja fechada demais. Então, assim, pode acontecer essas variações que eu falei para você, mas eu quero saber a sua opinião. O que você acha que vai acontecer amanhã? Acha que o time do Flamengo vai ser o titular que eu mostrei no início? Ou você acha que vai ter muita variação? Deixa a sua opinião aqui nos comentários e me siga para mais vídeos como esse. Valeu!